Fala, meus amados e queridos irmãos, com muita alegria estamos aqui passando e desta oportunidade eu quero aqui apresentar este livro, né? Foi lançado agora há poucos dias, é o meu livro mais recente, As Marcas de um Obreiro Excelente. E neste livro, que na verdade é um livreto, contudo ele contém 16 capítulos, e a gente toma o exemplo de 16 personagens da Bíblia, e esses personagens vão exemplificar obreiros, né? Então o livro está dividido em duas partes. Na primeira parte nós vamos tratar sobre os exemplos negativos, né? Falar do mau obreiro. E na segunda parte vamos falar dos exemplos positivos, vamos falar do bom obreiro. Então, na primeira parte, nós tomamos 7 personagens bíblicos, os quais exemplificam o tipo de obreiro que não agrada a Deus, né? O lado negativo. E na segunda parte, nós tomamos 9 personagens da Bíblia que vão exemplificar o bom obreiro, né? Então, eles vão estar do lado positivo. Então, o livro está dividido em duas partes. Primeira parte eu falo do mau obreiro e na segunda parte eu falo do bom obreiro. Então vale a pena ler este livro. Então na primeira parte nós temos alguns exemplos, por exemplo, vamos ver aqui, nós temos o Coré, né? Então eu tomo Coré e eu vou, através da vida de Coré, dar o exemplo do obreiro rebelde. A gente sabe muito bem da rebelião que Coré liderou, né, ali diante de Moisés. O segundo personagem que a gente toma é Geazi. Geazi é aquele auxiliar de Eliseu, e ele vai exemplificar o obreiro mercenário, né? A gente sabe muito bem aquele episódio da cura de Naamã, onde ele correu atrás para querer dinheiro, quando Eliseu, na verdade, não estava sabendo e nem queria recompensa pelo milagre, né? Então a gente vai tratar disso. O terceiro personagem que a gente toma é o rei Uzias, né? Então Uzias ele vai representar o obreiro que se intromete em atribuições alheias. A gente conhece o episódio, né, que ele sendo rei, ele foi fazer um sacrifício e aquilo custou a sua saúde, ele ficou leproso e morreu leproso. O quarto que a gente vai tomar aqui é o Judas, né? Judas, ele vai representar o obreiro traidor, né? E a gente sabe muito bem quem foi Judas, né? O privilégio que ele teve, mas infelizmente ele tornou-se o traidor de Cristo. O quinto personagem que a gente vai tomar é o Alexandre, né? O Alexandre, que era um auxiliar de Paulo, mas ele vai representar o obreiro opositor, né? Aquele que se opõe contra a obra, contra o líder e tal. O sexto personagem que a gente vai tomar é o Demas, né? Demas também foi um auxiliar de Paulo, mas ele vai representar o obreiro desertor, aquele que foge, né? Aquele que abandona, por exemplo, ele abandonou Paulo no momento que Paulo mais precisava, portanto, ele vai representar o obreiro desertor. E o sétimo personagem da primeira parte do livro é Simão Mago, né? Ele vai representar o tipo de obreiro interesseiro. A gente sabe da história dele lá no capítulo 8 de Atos, né? Então, aí estão os exemplos negativos. Depois, na segunda parte do livro, nós temos os exemplos positivos. E lá a gente vai ver, por exemplo, Josué, que é o tipo do obreiro ideal. Depois a gente vai ver Eliseu, que é o tipo de obreiro leal. Ele foi auxiliar de Elias, né? E ele demonstrou lealdade ao seu líder e depois ele assumiu a liderança no lugar de Elias.
também como Josué também, né? Josué foi um obreiro ideal, ele esteve ao lado de Moisés auxiliando, e quando Moisés é levado, o homem que Deus indica é exatamente Josué. Depois vamos falar de Timóteo, né? Timóteo ele vai representar, ele é o tipo do obreiro amado e querido, né? Você sabe muito bem que Paulo sempre tratava Timóteo assim de maneira muito íntima, tinha como filho, tal, enfim. Então Timóteo é esse obreiro que está perto de Paulo e ele age de maneira que ganha o coração de Paulo. Muito bem. O outro obreiro que a gente vai tratar é o Tito. Tito, ele vai representar o tipo de obreiro de confiança, né? A gente vê lá na sua carta, quando Paulo diz que ele coloca Tito para cuidar de algumas coisas ali na igreja que estavam precisando ser feitas. Então ele é um homem escolhido, porque ele é uma pessoa de confiança. Outro obreiro que vai ser tratado é Epafrodito. Epafrodito, que era um auxiliar de Paulo, ele era muito esforçado, por isso ele vai representar o tipo de obreiro esforçado. Ele chegou a ponto de quase morrer, não é? Por causa do seu esforço ali na obra do Senhor. Vemos também Epáfras, o tipo do obreiro fiel, que está escrito na Bíblia. Vamos também ver Paulo, né? Paulo, ele é um líder excepcional, ou seja, ele vai representar o tipo de líder excepcional. E a gente sabe quem foi Paulo, né? O trabalho de Paulo, enfim, um grande líder, né? Depois a gente vai ver Barnabé. Barnabé é o tipo do obreiro encorajador. A gente vai entender tudo isso lendo o livro, né? Estou aqui citando apenas, apresentando. Então, lendo este livro, você vai estar vendo com detalhes cada tipo de obreiro e aquilo que a Bíblia diz sobre eles. Depois veremos, finalmente, Jesus, que é o exemplo por excelência para os obreiros. Então, eu digo para vocês que vale a pena ler este livro. É um livro pequeno, a pessoa lê de uma sentada e vai estar tendo informações maravilhosas para estar enriquecendo o seu ministério, o seu trabalho como obreiro. Amém? Deus abençoe. Se você desejar adquirir, entre em contato conosco. Nós estamos à disposição e eu vou deixar aqui o meu contato e você pode entrar em contato. Se você não é de perto, você pode dar o seu endereço, a gente envia para você e você vai ser abençoado com a leitura deste livro, tá bem? Deus abençoe sua vida, o seu coração.